mais um pedágio. Alô galera do YouTube, beleza? Gustavo Monteiro, canal Gustavo Interestadual. Estamos de volta aí, pessoal, para mais um vídeo. E nesse vídeo abordar um assunto aí que de repente vale a pena a gente falar um pouco mais sobre ele, né? Que é justamente a minha saída da aviação Itapemirim. Apesar de já fazer algum tempo, eu ainda não havia feito um vídeo específico, um vídeo falando diretamente sobre isso. E na verdade é um assunto, como eu falei, que vale a pena a gente falar, a gente comentar, até porque o canal Gustavo Interestadual cresceu muito em virtude do fato de eu, né, o Gustavo Monteiro, lógico, juntamente com o conteúdo que eu busquei apresentar, falando de dicas de condução, falando da vida do motorista rodoviário, do dia a dia, do que acontece, do que deixa de acontecer, de comportamento, inclusive, né, de um profissional, das coisas que eu acho que eu achava que, acho até hoje, né, que como devem ser, juntamente com esse conteúdo, obviamente eu tenho a inteira convicção de que o fato de eu estar trabalhando na época numa empresa que tem muito nome, tem muitos fãs, muitos admiradores, muita gente que tem um carinho muito grande pela aviação Itapemirim. Isso aí ajudou muito no crescimento do canal, ajudou muito a gente chegar a essas marcas expressivas que nós temos hoje, principalmente aqui no YouTube, né? Estamos hoje com, se eu não me engano, 162 mil inscritos. E isso aí eu tenho certeza que se deve muito ao fato de, na época, eu estar trabalhando lá na aviação Itapemirim. E, lógico, criar um conteúdo que buscou o interesse das pessoas que assistem, mas muita gente veio também assistir devido para tentar acompanhar um pouco aí do dia a dia da própria empresa. Mas antes de eu comentar sobre o meu desligamento, que é o assunto principal do vídeo, eu gostaria de compartilhar com vocês também o sonho que era poder trabalhar na Itapemirim. Eu creio que, assim como eu, muitos profissionais que estão na ativa ainda, ou outros que já estão aposentados, ou outros que ainda estão no início de carreira aí, procurando, buscando sua posição no mercado de trabalho, muitos desses tiveram um sonho de um dia poder fazer parte do quadro de motoristas aí da aviação Itapemirim. Eu falo isso, né, baseado no meu sonho que eu tinha e também nos diversos relatos que eu acabei recebendo durante todo esse tempo. Eu fiquei 8 anos na Itapemirim e faço vídeos há mais ou menos, pelo menos uns 6 ou 7 anos. Então, durante esse tempo eu recebi muitos relatos de pessoas que trabalhavam, até hoje eu recebo, que trabalharam na Itapemirim naqueles tempos de ouro. Outros que trabalharam um tempo, depois saíram. Outros que contam a história de que sonharam em trabalhar, mas não tiveram a oportunidade, não conseguiram, né? Não encaixou, não conseguiu encaixar lá para poder trabalhar. Enfim, esse também foi o meu sonho e eu, graças a Deus, consegui realizá-lo. Permaneci lá por 8 anos. Entendo também que a gente pode até falar que, infelizmente, eu não trabalhei naquela época em que a Itapemirim era considerada ou era realmente uma das maiores aí da América Latina, naquele tempo em que criou-se, né, até aquele apelido ganhou a fama de febre amarela pela quantidade de veículos nas estradas. Eu ouvi muitos relatos das quantidades de horários diários, enfim. Essa história que eu acho que a maioria do pessoal conhece. Eu não consegui, não cheguei, na verdade eu até tentei na época, mas não consegui fazer parte do quadro da empresa naquela época. Consegui em 2014, quando a empresa ainda pertencia à família Cola, mas já atravessava por problemas já há vários anos. Mas mesmo com todos os problemas que ela vinha atravessando, que depois foi modificando e foi se agravando,
ela ainda mantinha, né, na sua essência, tudo aquilo que vinha lá desde a época da família Collor, né, em questão de treinamentos, em questão de estrutura, tudo aquilo ainda era mantido quando eu entrei lá em 2014. Então, apesar de não ter feito parte do quadro de funcionário nessa época de ouro, né, anos 80, anos 90, do crescimento, até mesmo anos 2000, eu ainda alcancei muita coisa que veio remanescente daquele tempo, principalmente os funcionários, né? Eu tive a oportunidade de estar com muita gente muito profissional que trabalhou na empresa durante 10, 15, 20, 30 anos, ouvir muitas histórias, né? Participar de muita coisa. Mesmo com todos os problemas, eu no meu caso particularmente, ainda tive a oportunidade de participar de muita coisa, também graças ao canal. Foi também, eu consegui ter uma abertura boa, né, com os gestores da época da empresa para poder continuar criando conteúdo. Não tive empecilho nenhum em continuar aí criando conteúdo, mostrando para vocês as viagens, os trechos, né, os horários, enfim, tudo relacionado ao nosso trabalho e com o pano de fundo da empresa, né? A empresa na verdade era um pano de fundo, mas não tinha como separar, eu estava sempre por ali, sempre em garagem, sempre nos carros, sempre nos horários, então acabou se confundindo ali Gustavo Interestadual. O pessoal sempre fala que é Itapemirim, ou melhor, Gustavo Interestadual é a cara da Itapemirim, o pessoal comentava demais, né, sobre isso. Apesar de não ter feito, como eu relatei, não ter feito parte daquela época de ouro, eu ainda consegui agregar muita coisa, ser agregado à empresa e, juntamente com isso, trazer vocês para o canal, né, esses 162 mil inscritos aí atualmente. Muitos deles já me acompanham há muitos anos e acompanharam também boa parte da minha trajetória na empresa. E durante esses anos que eu lá permaneci, eu acabei amadurecendo a ideia de me aposentar pela aviação Itapemirim. Em um determinado momento eu tinha quase que plena convicção de que eu conseguiria e iria conseguir me aposentar pela Itapemirim. Ainda faltam alguns anos para minha aposentadoria, eu até já comentei sobre isso, mas esse é assunto para outra hora. Mas assim, de qualquer maneira, a intenção passou a ser essa, né? Só que infelizmente muita coisa aconteceu no meu caso, nesses quase 8 anos de aviação Itapemirim. Vocês, as pessoas que acompanham, que são admiradores, que são fãs, não só do canal, mas principalmente da aviação Itapemirim, conseguem captar o que eu estou dizendo na questão das mudanças que foram ocorrendo, dos problemas que foram se agravando, das situações que foram acontecendo, né? E isso aí foi chegando até ao ponto de o Gustavo Monteiro, começar a pensar no desligamento da empresa. Eu sempre fui muito positivo no pensamento em relação ao futuro da empresa enquanto eu lá estava. Eu sempre procurei, de todas as mensagens, todos os comentários que eu recebia, com pensamentos negativos a respeito do futuro da empresa, eu sempre tentava, de alguma forma, mudar o ponto de vista dessas pessoas, né? Que a gente sabe que, por um motivo ou por outro, muita gente também torcia pelo fracasso da empresa. Mas eu sempre, durante todo o tempo que eu tive lá, sempre procurei passar uma outra visão. A visão que eu tinha, né, e a visão que eu esperava que fosse acontecer, uma mudança para melhor. Fui até muitas vezes taxado de puxa-saco, taxado disso, daquilo, né? O pessoal acabava não entendendo muito bem meu ponto de vista, mas as coisas funcionam desse jeito. A gente não consegue agradar todo mundo, não consegue convencer todo mundo, né? Nem Jesus conseguiu, que dirá eu. Então, como eu falei, começou a chegar um determinado ponto em que eu acabei começando a pensar em me desligar da empresa. Mas isso foi um processo que essa ideia acabou tomando mais dimensão nos últimos meses, né? Quem me acompanha no canal percebeu que eu cheguei a fazer um vídeo dizendo que iria parar, depois
eu acabei retornando por mais um período, porque mais uma vez eu acreditei que as coisas pudessem melhorar, mas infelizmente as coisas não aconteceram do jeito que, né, a grande maioria, assim como eu esperava. Vocês sabem que eu sempre fui muito reticente, muito cuidadoso em relação a comentários sobre a situação da empresa enquanto lá eu estava como funcionário, principalmente por eu ter um canal no YouTube, ter uma visibilidade grande, então eu sempre tive muito cuidado em não estar misturando as coisas. Eu sempre expliquei para o pessoal, o meu canal é para dar dicas, né, para mostrar o dia a dia do motorista, não é para estar comentando problema de empresa, de A, de B. Alguns entendiam, outros não, achavam que eu deveria falar. Eu até hoje acho que eu agi corretamente em não falar e não comentar. O vídeo aqui não é porque eu saí que eu vou também comentar detalhes, né? Eu vou dar aqui a minha versão do que me levou a me desligar da empresa. E pessoal, eu acho que não é nem preciso a gente falar mais da história da empresa para a gente dizer que como é triste você ver a empresa do jeito que foi, chegar a esse ponto que chegou, chegar ao ponto de já existirem novamente pedidos de falência da empresa. Só que realmente eu, como funcionário, como estava lá dentro até pouco tempo, eu já havia percebido isso já há alguns meses atrás. Foi aonde eu me vi obrigado, na verdade, a me desligar da empresa, porque nunca foi minha vontade era que continuasse. Mas a gente precisa, né, trabalhar e precisa ter nossos compromissos honrados. Então, quando a gente começou a ver a situação se complicando, quando eu comecei a ver a situação se complicando mais, eu ainda tentei por algum tempo continuar, infelizmente não houve mais condições, né? Tanto é que a coisa de lá para cá piorou mais ainda. A gente está de fora, mas tem observado e tem procurado informações, eu ainda tenho algum vínculo com a empresa, eu preciso ter informações para me poder tocar minha vida aqui fora. Então, pessoal, o verdadeiro motivo de eu ter me desligado foi realmente esse, a falta de condições de continuar trabalhando. Que a vontade sempre foi de continuar. Tanto é que a gente tentou até o último instante continuar por lá, mas chegou um momento que não deu mais. Eu estou gravando esse vídeo, esse depoimento aqui, principalmente em respeito a essa galera que me acompanha, que eu acho que eu já deveria ter feito esse vídeo antes, falado, comentado, né, em vídeo isso antes, mas não é tarde ainda, tá em tempo ainda de se falar. Então, realmente foi a falta de condições que não permitiu mais que a gente continuasse por lá. Pode parecer até uma coisa óbvia, né? Pô, não precisava nem você falar, Gustavo, que foi isso que a gente já sabe. Parece óbvio, mas o que eu queria deixar claro é o fato da gente ter tentado até o último instante, a última instância, não só eu, como vários funcionários, né, vários colaboradores lá de 20, de 30 anos, pessoas que estavam lá mesmo dando sangue, dando suor, né, muita gente tentando fazer com que a coisa funcionasse. Infelizmente, chegou um momento que não deu mais. Na verdade, nos últimos meses, o que eu percebia é que ali já não era mais a Itapemirim. Não tinha mais a essência da aviação Itapemirim, não tinha mais aquele cerne, né? Não tinha mais aquela base. Era uma empresa ou qualquer, não tinha mais nenhuma estrutura da aviação Itapemirim. Pode-se separar com certeza a aviação Itapemirim que existia dessa que existe hoje, infelizmente. Então esse também foi outro motivo, quando eu senti que eu já não trabalhava mais na Itapemirim, era uma outra empresa, era uma outra coisa que estava ali. Então isso foi desgastando, isso foi desmotivando, a palavra é essa, desmotivação. Hoje eu não me sinto nem um pouco motivado a voltar como está aí, do jeito que está aí, nem um pouco. A gente torce que consiga haver uma mudança para melhor,
que eu acho bastante difícil, né? Mas sempre existe uma esperança. Mas vamos ver, vamos tocar o barco para frente aí. Eu já estou aqui tocando minha vida, né? Estou me acertando ainda estou aguardando aí algumas mudanças, mas vamos continuar. Tá certo, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido o intuito do vídeo, a intenção do vídeo de mostrar para vocês aí, falar para vocês, né, a real situação que aconteceu durante esse processo do meu desligamento aí. Dizer que eu sinto muito mesmo, sinto realmente das coisas estarem terminando do jeito que estão terminando. Eu sei que é triste para muita gente, para mim também. Eu faço parte de diversos grupos aí de WhatsApp, grupos de Facebook, né? Páginas de admiradores, de fãs, então fica todo mundo torcendo, mas todo mundo consternado com essa situação, cada notícia ruim que aparece, né? Todo mundo fica triste, fica nem sem acreditar, né? Mas fica aí querendo que não seja verdade, mas é o que realmente aconteceu, é a realidade, pessoal, é a realidade. Infelizmente, conseguiram fazer isso. E resta a nós agora, a mim só resta torcer, porque fazer, a gente já tentou fazer e a coisa não aconteceu. Então, vamos entregar na mão de Deus aí, tocar nossa vida. Já agradecer a vocês mais uma vez aí, deixar meu forte abraço, minha proteção divina. Continue me acompanhando, que nós continuamos no trecho aí, o pessoal tem me acompanhado aí no turismo. Mais uma fase aí da nossa vida. A gente vai continuar gravando, tem vídeo já gravado aí para poder postar novamente. E vamos que vamos pro trecho, porque a vida não pode parar, pessoal. Apesar de muita coisa na vida a gente não controlar, né? Grande parte a gente, ou melhor, uma pequena parte a gente controla. As nossas ações e as nossas atitudes norteiam o nosso futuro. Tudo que a gente faz aqui reflete lá na frente. Toda ação que eu tenho aqui, lá na frente ela retorna. Se foi uma boa ação, retorna em coisas boas. Se foi uma má ação, retorna em coisas ruins. Mas tem os fatores externos também que fogem ao nosso controle, certo? As coisas que vêm de fora para dentro a gente não pode controlar, só pode administrar e tentar viver da melhor maneira possível. Vocês entendem? Mas é isso aí, é vida que segue, não desanimemos, desanimar, não podemos desanimar e vamos tocar o barco para frente, tá certo? Forte abraço a todos aí, proteção divina sempre. Eu acho que tem algumas imagens legais aparecendo para vocês aí, vocês continuam acompanhando, né, relembrando aquelas nossas viagens, aqueles nossos bacurau da vida aí, mas tem mais. Tamo junto aí, fiquem com Deus, é nóis.